Muito bom dia, Paraíba. Estamos começando agora mais um programa Tambaú Debate Especial na manhã deste sábado. Já quero agradecer a você que está sentado aí ligando o programa. E nós vamos tratar hoje, chamo você, convido você para se ligar hoje num tema que está todo dia na imprensa, nos últimos dias, né? Talvez no último mês, que é essa história do tarifaço. O que é o tarifaço, enfim, nas exportações para os Estados Unidos. Mas a maior curiosidade nossa aqui é em relação à Paraíba. De repente saíram os números, a Paraíba, das exportações da Paraíba, tem uma quantidade enorme que é para os Estados Unidos. Isso implica também num volume de recursos muito grande. A Paraíba pode ter um preço. Mas o que a Paraíba exporta para os Estados Unidos? O que está exportando? O que é isso? E aí nós convidamos o secretário da Receita do Estado da Paraíba, Marialvo Laureano, que está aqui conosco, para falar sobre isso, sobre o impacto do tarifaço de Donald Trump aqui na Paraíba e para a gente saber um pouquinho o que é que nós exportamos, como são essas exportações. Marialvo, seja bem-vindo aqui este sábado. Obrigado por sua presença. Obrigado também, José. Sempre um prazer estar aqui com você. Bom dia, né? Bom dia a todos os telespectadores. Sempre um prazer participar aí do programa Tambaú Debate e bater um papo com você e deixar a população ciente do que está acontecendo, quais são as ações do nosso governo, qual é a nossa análise com relação aí ao famoso tarifaço de Trump, né? Vamos começar. Todo mundo fala de tarifaço, mas eu nunca vi ninguém assim mais didaticamente dizer, tarifaço é isso, que a gente tem uma grande quantidade de pessoas, mulheres, sei lá, jovens que estão em casa. O que é isso? O que é o tarifaço? Os Estados Unidos é o maior comprador, tem o maior mercado consumidor, que tem, digamos assim, o poder aquisitivo maior. Então, a política do presidente Donald Trump é uma política, eu posso dizer, arrogante, prepotente, né, e um tanto quanto imperialista, né? O que é que ele colocou? Para vender para os Estados Unidos, precisa pagar uma taxa. E aí ele saiu jogando as taxas aí, em especial aqueles países onde os Estados Unidos tenham um déficit nas suas exportações. Isto é, onde os Estados Unidos, aqueles países onde os Estados Unidos compram mais do que vende, que não é o caso do Brasil, né? Por exemplo, no mercado comum europeu, eles vendem mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos compram, né? Fecharam um acordo lá e fecharam em 15%. É uma taxa alta, é uma taxa muito alta. Aqui no Brasil foi diferente, porque aqui no Brasil nós compramos mais dos Estados Unidos do que nós vendemos. Portanto, ele tem um superávit nas transações comerciais entre os dois países. Então, não tem lógica impor a taxação, ou tarifaço, né? Eles começaram jogando para todos os países da América Latina uma tarifa de 10%. Depois, por argumentos injustificáveis, argumentos da política, digamos assim, da política dos Estados Unidos e de uma total interferência no Brasil, né? Então, ele jogou uma taxa de mais 40%, 50%, que inviabiliza qualquer produto dentro do tarifaço ser exportado para os Estados Unidos. E a justificativa dele foi exatamente, totalmente política, isto é, ele quer afastar o nosso ministro Alexandre de Moraes, que foi o salvador, que é o salvador da democracia, isso até dito ontem também pelo ministro Gilmar Mendes. E quer também tirar digamos assim, inocentar ou trazer uma anistia para o presidente da República e os seus... O ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro, né? E os seus, digamos assim, discípulos, né? Então, ele está se metendo na soberania do país. Misturando comércio com política. E na soberania do próprio Supremo, né? Ele, inclusive, sancionou o ministro, né? Primeiro tirou os vistos de 8 ministros e depois sancionou com a lei Magnitsky, exatamente. Onde ele consegue, digamos assim... Para as pessoas entenderem... Essa legislação é muito forte. Provavelmente o ministro não vai poder
de cartão de crédito, não sei nem como é que vai ser a questão da conta bancária. Ainda está se aguardando qual vai ser a repercussão. Esse tipo de tarifa é comum no mercado internacional? Um país com outros países todos com outro, cobrar uma taxa realmente de exportação? É comum isso ou era comum? Isso é da história? Não, quando ele assumiu na outra vez, ele também entrou com esse tarifácio, não da forma que está, né? Quer dizer, o tarifácio é uma medida, assim, um tanto quanto, eu já falei essa palavra, mas prepotente, porque ela é unilateral, Josival. Então, é isso aí, para você... O daqui ele disse, não, o tarifácio é 50%, porque vocês estão perseguindo o Bolsonaro. Mas esses produtos aqui que eles precisam muito lá, isso aqui não pagam. Ele faz isso também, né? Veja bem, muito bem colocado. O que ele tirou nessa primeira leva aí, digamos assim, né? É porque eles precisam daqueles produtos. Por exemplo, a laranja, o americano, ele gosta de tomar suco de laranja. Você vai nos Estados Unidos, está lá. Hoje já tem também aqui, né? Aquelas garrafinhas, né? Aquela maquininha que você tira na hora, tal, ou então já... Então, os Estados Unidos têm no seu hábito de tomar o suco de laranja. Só que eles importam, 90% do suco de laranja lá é importado do Brasil. Então, por isso que eles tiraram. A questão da Embraer, ontem até saiu aí o CEO da Embraer aqui, justificando, foi lá, negociou tudo. Mas a Embraer, ele já tem muitos aviões da Embraer lá e tem as peças para encaminhar e tem também a Embraer, o preço do primeiro, avião. A qualidade do avião é muito boa, ele é reconhecido, né? Então prejudicaria lá eles. E mesmo assim a Embraer precisou abrir mão de algumas coisas, vai fazer algum investimento lá. Fazer uma fábrica lá, né? Vai fazer uma fábrica lá, né? Veja como é que está sendo assim, imposto, né, pelo presidente. Agora, isso no mundo todo. Você viu agora a Índia. A Índia, que tem um mercado consumidor o maior do mundo, né? Não tem o poder aquisitivo que tem nos Estados Unidos, né? Mas se eu não me engano, China e Índia está pau a pau aí na população aí, quase 1,5, né? E ele impôs também, aí já foi por conta aí da compra do combustível à Rússia, né? da Índia, né? E aí ele vai, o que dá na cabeça dele, ele vai fazendo, né? Ele vai fazendo. A União Europeia, né? O mercado comum europeu, ele realmente abriu muito. Além dos 15%, prometeram investir também lá nos Estados Unidos. Então, essa história, bom, entendido que é o tarifácio, a Paraíba, eu não vou começar perguntando pelo impacto, mas a Paraíba tem um volume de exportação que eu até, quando os dados vieram aqui, eu até imaginava que fosse menor, né? A Paraíba, ela exportou no primeiro semestre aí próximo a 80 milhões, 79 milhões, próximo a 80 milhões. Desses 80 milhões... Se você joga o ano todo da mesma forma, então vai dar 160 milhões por ano, 150 milhões por ano. Exato. Então, desses 80 milhões, quase 10 milhões, 9 milhões, alguma coisa, foi para os Estados Unidos, na faixa de 12,4%. Então, Paraíba tem uma quantidade de países que compram. Então você diz aqui no primeiro semestre 12,4%, tem um número que saiu, acho que no noticiário nacional, que a Paraíba exportava, das exportações da Paraíba, 21% era para os Estados Unidos, isso é quando pegou no ano passado, era o deve ter sido. Dados do ano passado. Eu peguei números atualizados, né? Mas se você disse 12, juntando 12, se o segundo semestre mantiver, 12 com 12 já vai dar 24%. Não, aí mantém 12. Mantém 12, é verdade. Mantém 12, é verdade. Se fosse, né, porque todos esses produtos aqui, eles estão dentro do tarifácio. É certo. Entendeu? Todos os produtos. O que é que nós exportamos mais para os Estados Unidos? Isso é interessante. O que é que a Paraíba exporta? Suco de abacaxi para os Estados Unidos, né? Suco de abacaxi, água de coco, açúcar, a Japungu, a indústria Japungu exportou muito. Calçados, nós temos aí a Alpargatas, que é a sandália havaiana que exporta para o mundo todo. Eu acho que a Alpargatas ela tem como redirecionar, porque o que é que o Brasil precisa, e a Paraíba também. A Paraíba representa muito pouco em relação ao Brasil. Precisa procurar outros países, outros parceiros, né? A gente sabe que tem produtos que são feitos exatamente para o mercado dos Estados Unidos, é mais difícil, e precisa também estimular o consumo interno. Então, além também de calçados, exportamos também ardósia, minerais ardósia e granito, e também pescado, um volume menor, mas também exportamos pescado. E a relação de compradores
da Paraíba é grande. É a Argélia, é a Croácia, a Espanha, Portugal, é a Argentina, Chile. A Argélia exportou quase 12%, para você ter ideia. Nós exportamos para a Argélia quase 12%, foi muito açúcar na Argélia, né? Então, tem um leque de países. As nossas empresas aqui exportadoras, realmente, ela tem uma quantidade de... Quando você diz assim, você traz essa informação que gera curiosidade também, então diz, a gente exporta suco de abacaxi, quer dizer, exportar o suco de abacaxi já é industrializado. Isso. A caixinha já é... A água de coco também ela é industrializada. Você não exporta o coco, né? Exporta a água já. Porque eu fiz a pergunta curiosidade, que a gente nem vê tanto dentro do mercado paraibano o suco de abacaxi industrializado, né? A gente não vê, não. A água de coco a gente até que vê com uma certa quantidade. Vê. Mas o abacaxi não, então esse é um produto que chega lá com... É interessante esse número. Agora, você tem uma preocupação muito grande sempre com isso, é que quando, e você diz todos os produtos aqui vão ser taxados, às vezes tem um impacto maior no emprego do que na receita. Onde é que vai ser um impacto maior aqui na Paraíba? O que precisava se avaliar se tem algum desses produtos. Por exemplo, você deu o exemplo do suco de abacaxi. O abacaxi ainda tem um consumo aqui, tem um consumo no Brasil, né? Mas aqui na Paraíba a gente não vê muita gente comprar suco de abacaxi, não é isso? Então, o abacaxi está ali? O abacaxi está ali muito melhor na fruta e tal, né? Então, aquelas indústrias que exportam para os Estados Unidos, estou falando a nível até Brasil mesmo, que tem um produto específico, os Estados Unidos gostam desse produto dessa forma. Essas vão ter uma dificuldade maior, né, para se resolver, né? Aquela que produz, e que, por exemplo, o açúcar, provavelmente, os amigos aí, os parceiros aí, usineiros, eles podem até me rebater, mas provavelmente é o mesmo açúcar que exporta para os Estados Unidos, para a África, para a Ásia, deve ser o mesmo açúcar, né? Então, teria como procurar novos parceiros, ou outros mercados, né? Então, isso tem que ser avaliado. Pela entrevista ontem do ministro Haddad, né? Ele ainda vai... A gente está sabendo alguma coisa do pacote, digamos assim, das ações do governo federal, né? Tipo abertura de crédito, por juros subsidiados. Pelo que eu entendi também do governo e do presidente Lula, eles querem priorizar as pequenas empresas. Pequenas empresas, empresas de porte médio. A gente chama de pequenas empresas, não aquelas empresas, grandes indústrias, né? Indústrias que exportam para vários países. Então, eles querem priorizar esses pequenos exportadores, né? A gente precisa avaliar o que é que ele vai fazer, né? Por exemplo, alguns estados, nós estamos avaliando isso no CONCEFAZ, Comitê de Secretários da Fazenda de todo o país. Alguns estados já saíram na frente, em tese, e colocaram, não, nós vamos, o crédito presumido do ICMS, nós vamos liberar para as empresas. Aqui a gente já faz isso. O que é isso? A empresa, quando ela exporta um produto para fora do país, o produto é isento. Você não paga o ICMS. Só que para você produzir aquele suco de abacaxi, você precisou comprar os produtos para elaborar o seu produto final. Então, quando você compra, você está pagando o ICMS. Você se credita do ICMS e nós aí devolvemos esse ICMS porque você não vai, quando você exportar, não tem o ICMS. Ou a gente devolve, ou normalmente a gente faz uma compensação com a venda no mercado interno. Se ela não tiver, se for uma empresa que só faz exportação, ela pode repassar para outras parceiras ou mesmo passar para outras empresas, a gente já permite isso. Minha também. Pergunta é, antes da história do governo federal, assim, a Paraíba vai também tomar alguma atitude, fazer alguma ação para proteger essas empresas ou vai esperar só pelo governo federal? Você vai responder depois do intervalo comercial. Voltando aqui com o programa Tambaú Debate Especial deste sábado, hoje nós estamos conversando aqui com o secretário da Receita do Estado da Paraíba, Marialvo Laureano. Estamos falando sobre
tarifaço de Trump e a história das exportações na Paraíba, né? Ele já falou um pouco sobre os produtos exportados, o valor, essa história toda. Nós estávamos falando no final do bloco sobre o apoio que essas empresas precisam, estão recebendo, as promessas que o governo federal tem feito de que vai adotar medidas protecionistas, né, de proteção, e alguns estados que estão fazendo. O Mariano falou sobre isso. E eu perguntei, e a Paraíba vai adotar também, o governo da Paraíba, em alguma medida? Você já até disse que já está adotando automaticamente, mas como é que vai ficar isso? Nós estamos, primeira coisa, todos os estados estão aguardando, na verdade, o que é que o governo federal vai apoiar. Porque o presidente já disse, o Haddad já disse, o próprio Alckmin também já falou, disse, o pacote, as ações do governo federal estão prontas, né? Eles também continuam negociando, não tem jeito, precisa negociar, precisa... Você comparar a economia do nosso país com os Estados Unidos é pequenininha, né? Tanto é que os Estados Unidos não estavam nem ligando aí para a América Latina, ele iniciou lá pela Europa e pela China, né? Então, realmente, o Brasil representa muito pouco, né? Então, nós estamos aguardando, o governo federal disse que vai apoiar principalmente, vai priorizar as pequenas empresas. Ele falou aí na questão do ressarcimento, do PIS/COFINS, da exportação. Falou aí linhas de crédito em tese subsidiada. Ele falou também em postergação do pagamento de tributos. Isso tudo é o governo federal, mas só que não foi publicado nada. Então a gente precisa aguardar. Dentro dos estados, o que pode ser feito? Primeiro, é aquilo que eu falei há pouco, é essa questão desse crédito presumido quando você exporta. Então, a gente disponibilizar para as empresas, isso a gente já faz. Os outros estados que se adiantaram estão dizendo que estão fazendo isso. Isso a gente já faz. Alguns estados que têm bancos, que têm agências de fomento, digamos assim, também estão dizendo que vão disponibilizar algumas receitas, né, para subsidiar, para abrir linhas de crédito, né? Mas ninguém falou em postergação de imposto, nada. A gente está aguardando, nós vamos ter outra reunião do Concefaz para a gente avaliar a necessidade. Você veja que, se você for comparar a Paraíba com aqui vizinho, com Pernambuco, o volume de exportação é muito maior. Então, a gente não sabe, as empresas de lá, como é que... É possível, está se vendo que algumas cadeias produtivas aí, vai ter um impacto no consumo interno, inclusive reduzindo, derrubando preços, né? Derrubando preços, carne, frutas, enfim, já está fazendo isso. É possível que na Paraíba ocorra alguma coisa ou na Paraíba, a cadeia produtiva da Paraíba não vai chegar a isso? Não, nenhum estado falou disso. Quem falou foi o próprio governo federal. Mas o governo federal também está falando disso, Josué. Em outras palavras, ele diz, não, vamos tentar esses produtos que não foram... Comprar para o mercado. Comprar para merenda, para as escolas, para merenda, entendeu? E não tenha nenhuma dúvida, nós precisamos incentivar o consumo interno. Estava vendo uma reportagem ontem, eu acho que de Petrolina, né? Tem muita exportação de manga, e aquela manga Tome. E aí ele disse lá que, inclusive eu conhecia, porque eu sei aquelas vinícolas, bem interessante, não sei se você já foi lá. Eu já fui 2 ou 3 vezes. Fui recentemente, fui no final do ano passado, agora já curti mesmo, como se fosse um passeio de vinícola lá na Argentina. Isso. Maravilha. Inclusive um passeio no Rio São Francisco mesmo. Eu fui no vapor do vinho. Pronto, eu estive lá também. Muito bom. Aí eles disseram, não, essa manga, ela não tem um consumo bom no Brasil. Eu nem sabia disso, porque realmente a manga Tome, ela entrou, talvez, na nossa tradição aí e tal, sei lá, 20 ou 30 anos. A gente só pegava, era manga espada e manga rosa, né? Quando eu era criança, era manga espada. Não. Ontem eu comprei manga rosa na feira de Jaguari. Essa semana. Ali é bom, né? Essa semana. Ali tem tudo na feira de Jaguari. Mas a manga Tome, eu estou comendo a manga Tome. Hoje acho que a população paraibana come também, né? Então, é uma opção. Veja bem, a decisão de taxar foi unilateral dos Estados Unidos. O que nós precisamos fazer, nós brasileiros, paraibanos, é nos unir e superar esse momento. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu estou vendo os números aí, não tem ainda número definitivo, mas assim, vai ter um impacto no PIB do Brasil.
uns de 0,6, eu já vi que diminuiu para 0,2, enfim. Vai ter impacto na economia da Paraíba, assim, no final, PIB? A Paraíba está num estágio de crescimento interessante, e a economia, inclusive, vai ter algum impacto isso aqui? Nós precisamos ainda avaliar, porque, veja bem, o carro-chefe do nosso PIB hoje aqui chama-se serviços, né? E também o varejo, né? Pra você ter ideia, a gente, para ver se a economia ela está girando de forma legal, digamos assim, a gente precisa avaliar o varejo do Estado, né? E a Paraíba terminou o ano de 2024 em segundo lugar do país em crescimento do varejo. E esse ano a gente está novamente, se eu não me engano, abril e maio, a gente ficou em primeiro lugar do crescimento do varejo no Brasil. Então a roda da economia aqui está girando legal. A gente precisa avaliar. Eu tenho o nome de todas as empresas exportadoras, nós não fomos procurados ainda por ninguém. Acho que todos estão avaliando aí a questão do apoio federal. E também esses produtos, eu acredito que esses produtos produzidos aqui, os produtos que eu falei aqui, e que são exportados para os Estados Unidos, têm como o consumo interno do país e outros países também absorverem esses produtos que são exportados para os Estados Unidos. Você estava falando aí de serviço, um crescimento da Paraíba 7,4%, né? Foi o terceiro maior crescimento do Brasil. Né? Isso. Aqui está o IBGE. E também tem alta bem acima da média nacional, geralmente quando coloca isso, né? Agora, eu faço uma pergunta. Toda vida que você vem aqui, o governo do estado e os números IBGE, quando a gente sai, a Paraíba está crescendo mais do que todos os outros estados do Nordeste, apresentando assim um volume nacionalmente, PIB, vários setores da Paraíba crescendo. E aí insistir que essa história tem um governo com equilibrado, receitas, enfim. A minha pergunta é, esses fundamentos da economia da Paraíba são sustentáveis? Já dá para a gente acreditar que a Paraíba agora não vai tem um voo mais longo, não será um voo de galinha, como o pessoal gosta na economia, sobe e desce, galinha. Como é que nós vamos avaliar essa economia da Paraíba aqui? Vamos lá. Antes de falar na economia, um índice que saiu a semana passada, Josvão, um índice nacional, a questão do desemprego. Nunca teve tão baixo no Brasil. 5,8%. Quer dizer, desde o início da série histórica, o Brasil nunca teve, mas os economistas não querem chamar de emprego pleno, nem deve chamar mesmo não, mas nunca teve um índice tão baixo, né? Aí vem esse tarifaço agora para prejudicar. Veja bem, a economia é uma coisa, como você falou, se você não tiver as rédeas, segurando as rédeas curtas, ela pode desequilibrar, né? Por exemplo, o nosso governador termina a gestão dele em dezembro do próximo ano, né? Ele deve sair em abril para ser candidato a senador, mas fica o vice-governador, o Lucas, que tem a mesma, digamos assim, a mesma tradição, né? Ele acompanha o governador há muito tempo, então deve manter esse equilíbrio fiscal. O próximo governo nós não sabemos, né? Porque qualquer coisa na gestão pública ela pode desequilibrar. Um aumento, digamos assim, maior do que o devido no duodécimo, no repasse dos duodécimos. O pagamento de precatórios, a decisão para pagar mais precatório. Um aumento também desordenado, digamos dessa forma assim, do serviço público. Um incentivo grande à aposentadoria, vai aumentar também a despesa. Então, tudo isso a gente tem que estar... digamos assim, com a rédea curta, acompanhando diariamente. De fato, acontece isso. Então, se desequilibrar, é difícil você voltar. Agora, a Paraíba, ela vem sim, como você falou assim, num equilíbrio fiscal bem interessante. Como é que você prova isso, Marialvo? A Paraíba foi o primeiro estado a receber a nota máxima da Secretaria do Tesouro Nacional do Nordeste, que é a CAPAG-A ou Rating A. Se você recebesse um ano, no outro ano você saísse, porque você... aí era exatamente isso, houve um desequilíbrio, você armou, digamos assim, forjou aquele rating A. Mas não, nós temos há 5 anos seguidos com a maior nota. Parece sustentável. Né? Sustentável, claro que né? Tudo depende da gestão, Josival, tudo depende da gestão. Qualquer coisa pode desequilibrar
digamos assim, a nossa gestão, o equilíbrio fiscal do Estado. Daí a importância das eleições do próximo ano, né? Você vem falar de economia, mas não tem jeito, é política. É verdade. Marialvo Laureano, me enrolando aqui no nome do nosso entrevistado. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa de Tambaú, aceitar no sábado pela manhã vir conversar sobre esses assuntos da economia que nem... Claro, mas é importante a gente trocar em miúdos assim, para a população, porque a gente às vezes fala no geral, a gente vê o noticiário, mas não consegue entender. E nossa obrigação aqui é fazer com que as pessoas entendam um pouquinho mais aprofundamente. E esperar que não tenha um impacto muito grande na Paraíba, que seja possível negociar, sair desses 50% para 15%. Já é alto, já é uma taxa alta, mas daria para suportar melhor. Nós que agradecemos, Josué, sempre um prazer estar aqui batendo um papo com você. E a gente vê que você tem um preparo, é um jornalista preparado. É muito bom debater com jornalistas preparados, que entendem do assunto, né, para a gente esclarecer melhor a população. Deixo aqui um grande abraço para você e para toda a população paraibana. Eu quero já agradecer a Marialvo, vou agradecer a você pela audiência ao programa Tambaú Debate de sábado, desejar a você que tenha um final de semana bastante tranquilo, muito tranquilo, se for daqueles que saem, né, para farra ou para coisa, cuidado se for beber, né, não tá fácil o trânsito, não está fácil, então quero ter sua audiência novamente aqui no próximo sábado. Obrigado e até lá, boa semana.